Então a pergunta de hoje é do Thor VR6 3.6, esse deve ser o codinome dele. E ele faz uma pergunta muito interessante que vai nos abrir, vai nos direcionar para um leque muito grande aí de dúvidas relacionado aí à parte de economia de combustível quando se fala de um projeto de um carro com injeção programável. Então a pergunta dele é a seguinte: uma dúvida, se possível, responda por favor. Tem um Gol GTI 16 válvulas 2001 que está usando uma FT500, controlando todo o gerenciamento do motor. O carro anda no álcool e em trechos urbanos o consumo de combustível fica na casa dos 5,5 km por litro de álcool. Como é uma mecânica antiga, será que dá para melhorar esse consumo em trechos urbanos? Thor, excelente pergunta. E a gente vai ter que abrir esse cenário um pouco mais amplo, porque eu não vou direcionar só para o teu escopo de projeto, eu não vou selecionar só para o teu carro, mas eu vou abrir um pouquinho mais. Em alguns momentos eu vou trazer o teu carro, que é a análise que tu quer que faça, para que a gente consiga te dar em um norte do que é possível fazer para melhorar esses resultados em relação à economia de combustível. Então eu vou levantar primeiro alguns fatores que influenciam na economia de combustível em um projeto de um carro com injeção programável. A primeira questão importante é se determinar onde que foi feito essa tomada de leitura em relação ao tipo de utilização. Porque o que acontece? Eu posso ter um carro que ele liga, ele desliga num período onde ele está dentro do aquecimento. E esse processo de aquecimento no combustível etanol ou álcool, ele é normalmente tendendo a rico, e aí o meu consumo altera. Qual é a temperatura do motor média nesse trecho que tu fez essa tomada de leitura ou essa medição? E outra coisa muito importante, qual é o modo de condução? Como que tu conduz esse carro? Porque existem inclusive vários treinamentos para isso, de como é que a gente busca, né, maior economia, principalmente quando fala de carros de frota, ônibus urbanos, caminhões. E esses veículos, ou qualquer veículo com motor a combustão, quando tu busca modos de condução voltado à economia, o resultado pode ser alterado e às vezes significativamente. Então, a primeira questão ou o primeiro fator que influencia, né, qual é o range de temperatura que você executou essa leitura e qual é o modo de condução. Normalmente carros com injeção programável, eles têm algum tipo de customização. E às vezes um escapamento um pouco mais aberto, alguma coisa, o carro sendo com algum nível de preparação, ele já te leva, né? Ou mesmo sendo um GTI 16 válvulas, que é um esportivo de época, na minha opinião, fantástico, ele é um carro que ele às vezes te induz a um modo de condução mais esportivo, que pode alterar, sem dúvida, o teu resultado. Então, se tu tens, por exemplo, no teu projeto, uma válvula termostática funcionando bem, se tu tens as curvas de acerto por temperatura do motor bem executadas, dentro de um valor de lambda que busca esse foco de economia, e se o teu modo de condução, inclusive o teu acerto, é voltado para que no modo de condução em baixa carga, tu consiga obter um bom resultado. Vamos para um outro fator que vai influenciar em relação ao consumo de combustível. Normalmente, em carros com injeção programável, o pessoal tem um hábito ruim, mesmo sendo um carro original, de utilizar injetores superdimensionados. Às vezes, porque o carro vai ser turbo, ou o carro vai ter tantos HP, e aí eu tenho injetores com vazão inadequada. Pode ser que não seja o teu caso, Thor, mas pode ser que em caso de outros clientes ou outras pessoas que estão assistindo esse vídeo, pode ser que o injetor superdimensionado ele vá atrapalhar muito. E por quê? Quando eu tenho um injetor muito grande para fase aspirado,
eu tenho aí uma formação de mistura com tamanhos de gotas muito grandes, eu tenho um processo de atomização não muito boa na mistura ar-combustível, e isso pode prejudicar drasticamente o nosso resultado quando se fala de economia. Outra questão muito importante é que, além da vazão do injetor, do tamanho de gota, a posição do injetor. Em alguns projetos, o carro originalmente ele não é com injeção eletrônica. Eu tenho que adaptar o injetor. E o posicionamento inadequado do injetor pode me levar a um acúmulo de combustível ou um empoçamento que ele é indesejável, alterando drasticamente também a formação de mistura. Então, tamanho de gota muito grande, posição do injetor vão me alterar a informação de mistura, às vezes até pressão de combustível inadequada, entre outras coisas. Então a formação de mistura, propriamente dita, é uma das questões de extrema importância. E aí a gente tem um outro fator que eu gosto de elucidar bastante quando a gente busca economia. Se a gente pegar um carro original com combustível etanol, ele tem uma taxa de compressão que varia entre 11:1, em alguns projetos até 13:1. E o que acontece? A taxa estática, provavelmente do teu projeto e de muitos outros, né, por se tratar de um carro turbo em alguns casos, ou mesmo por se tratar de um carro originalmente na gasolina e você está usando no álcool, a taxa de compressão dele é muito baixa. Consequentemente, a taxa de compressão sendo baixa, eu tenho que usar outros recursos, como avanço de ignição, para ter uma melhor combustão. Mas o desejável é que eu tivesse uma taxa dinâmica, uma taxa estática, melhor dito, mais adequada em relação à escolha do combustível, que no teu caso é o álcool ou o etanol. Junto com a taxa de compressão, envolve outras questões, a capacidade de bombeamento, quanto ele vai comprimir, quanto ele tem de squish, quanto ele tem de turbulência interna pós-válvula. Então, acaba levando a outros fatores que também vão trabalhar na formação de mistura, não no coletor de emissão, mas dentro da câmara de combustão. E aí leva a um outro fator, que é a mudança da geometria interna do motor. Às vezes com o objetivo de tirar a taxa do motor, o pessoal lá deixa o pistão plano, muito baixo, ele perde esmagamento, ou por algum motivo muda a geometria da câmara de combustão, ou por algum motivo acaba modificando essa geometria da câmara de combustão, tanto no pistão quanto no cabeçote, e aí eu perco algumas turbulências desejáveis para uma melhor formação de mistura, e aí eu tenho aí um prejuízo relativamente grande em relação a consumo. Tá? Então, quando o motor ele é projetado, por isso que se a gente pegar, por exemplo, o exemplo aí da taxa e da mudança de geometria. Se a gente pegar alguns motores flex mais antigos, né, a gente notava aí que o motor ele era muito bom na gasolina. Quando ele tinha que ser utilizado no etanol, ele não gerava um consumo adequado. Por quê? Porque a taxa e a geometria do motor ela não permitia, as características da câmara de combustão não permitiam um melhor resultado para dois combustíveis. E aí o que se fez aí nos motores mais modernos? Se transformou lá em motores a etanol que utilizavam, né, com uma adequação eletrônica, poderiam utilizar o combustível gasolina. São motores com mais taxa, com características diferentes para otimizar a utilização do etanol. Uma outra questão muito importante no nosso mundo de customização de motores. Quando a gente fala de motores customizados, às vezes envolve algum tipo de modificação no cabeçote, no comando, no coletor de emissão, no dimensionamento do corpo de borboleta, no próprio escapamento. E esses itens vão alterar drasticamente o consumo do nosso motor. Se eu tenho um cabeçote que ele tem lá uma alteração, né, do seu fluxo e eu vou ter que operar ele para ter o torque ideal do motor em faixas de RPM mais elevada, se eu tenho um comando de válvula com mais overlap e mais duração, se eu tenho um coletor de emissão dual pleno que tem muito volume e me deixa a faixa operacional aspirada muito ruim, então isso tudo vai afetar.
que não é o teu caso, tá? No motor do Gol GTI 16 válvulas, ele não é um motor extremamente moderno, ele é um motor até um projeto relativamente antigo da Volkswagen, mas para o cenário Brasil, motor AP, ele é um dos melhores projetos desse motor aí que a gente tem aí na década de 2000. E aí, realmente é um motor que ele poderia ter um desempenho melhor, talvez com a mudança de algum desses parâmetros que a gente falou, né? Uma taxa de compressão mais elevada, uma preocupação aí com o injetor correto, que provavelmente quando tu modificou de combustível, tu deve estar usando um injetor com maior vazão e eu não sei qual injetor que você está aplicando, e assim por diante. E uma outra questão muito importante, agora falando de carros em geral, quando a gente quer melhorar a economia, existem algumas manutenções básicas que vão alterar bastante, tá? Em relação à economia, principalmente nesse uso que você citou, que são os usos urbanos, onde eu tenho muito tirar o carro de inércia, muito para e arranca, um alinhamento de suspensão e a rolagem, né? Ou seja, uma manutenção de rolamentos, o carro, tu empurrar o carro ser leve para se deslocar, isso também vai influenciar muito em questões aí de resultado em economia. Então, Thor, eu acho que eu, de uma maneira resumida, tentei aí te trazer mais ou menos o cenário e tentei agradar aí, ou tentei trazer de encontro outros erros de projeto que a gente vê aí no mercado. Espero que eu tenha atendido a tua dúvida e de outros clientes que de alguma forma buscam melhorar o resultado de economia dos seus carros no uso diário.